Saduceus. Olha, é um nome que a gente ouve por aí, né? Principalmente quando lemos sobre a época de Jesus. Eles estão sempre lá, lado a lado com seus famosos rivais, os fariseus. Mas quem eles eram, de verdade? Bom, vamos mergulhar fundo na história desse grupo que era tão poderoso quanto misterioso. E é aí que o grande mistério começa. Eles eram a elite, a nata da sociedade, com um poder gigantesco na Judéia. E mesmo assim, eles simplesmente sumiram, desapareceram do mapa da história. A grande pergunta é, como isso aconteceu? Para onde eles foram? Beleza, então como a gente vai desvendar isso? O nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender por que é tão difícil estudar esse grupo. Depois, vamos mergulhar de cabeça em sua base de poder, no que eles acreditavam e, claro, no evento que causou a sua queda. E por fim, vamos investigar se eles deixaram algum legado para trás. Então vamos começar pelo começo. Os poderosos desaparecidos. O maior desafio para a gente entender os saduceus é, na verdade, uma coisa bem simples. Pensa bem, a gente não tem nada, nadinha, escrito pelos próprios saduceus. Zero. Tudo que a gente sabe sobre eles vem de seus oponentes, o historiador Flávio Josefo, o Novo Testamento e os textos dos rabinos que vieram depois. Ou seja, a gente precisa ler tudo isso com um pé atrás, sabendo que as fontes, digamos, não eram muito fãs deles. Então, se eles não escreveram nada, como é que a gente sabe alguma coisa sobre eles? Bom, a gente começa olhando para onde eles mandavam, a sua base de poder. Seção 2. A elite do templo. Porque, mesmo com as fontes sendo contra eles, uma coisa era inegável: a posição deles na sociedade. O nome deles já entrega muita coisa. É uma pista e tanto. Saduceu quase com certeza vem de Zadok, que foi o sumo sacerdote nos tempos do rei Davi e de Salomão. Isso não é só um nome, é praticamente uma declaração de autoridade, uma linhagem sacerdotal antiga e legítima. A identidade deles estava totalmente amarrada à mais alta hierarquia do templo. E, gente, o poder desses caras era surreal. Eles não eram só sacerdotes. Eles eram a classe dominante. Pensa neles como o centro de tudo na Judéia. Eles administravam o templo, que na prática era o banco central e o centro político. Eles coletavam impostos, negociavam com o Império Romano, controlavam o Sinédrio, a Suprema Corte, e até comandavam o exército. O poder deles era total, e todo ele girava em torno de um único lugar: Jerusalém. Para você ter uma ideia clara dessa divisão, o historiador Flávio Josefo mandou a real na época. Ele escreveu: as pessoas de classe mais elevada abraçaram os saduceus, e o povo alinhou-se com os fariseus. Era o clássico cenário da elite de um lado e o povão do outro. Ok, já entendemos que eles eram a elite poderosa. Mas no que eles acreditavam? É aqui que o abismo entre eles e seus rivais fica gigantesco. Seção 3. Crenças. A grande divisão. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Para começar, a fonte da lei. Os saduceus só aceitavam a Torá escrita, a lei de Moisés, e pronto. Já os fariseus também valorizavam a tradição oral. E nas crenças a diferença era ainda mais radical. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, nem em anjos ou espíritos. Eles focavam na responsabilidade humana, no livre-arbítrio. Já os fariseus acreditavam em tudo isso. E claro, a base de apoio deles era o oposto, um com a aristocracia, o outro com o povo. E essa ideia de não acreditar em vida após a morte, isso era o centro de tudo para eles. Para um saduceu, a alma morria junto com o corpo. Fim de papo. Não tinha recompensa ou castigo no além. Essa filosofia, que lembra um pouco os epicuristas gregos, queria dizer que a justiça e a recompensa tinham que acontecer aqui, nesta vida. Ter uma vida longa e próspera era o grande objetivo. Só que essa filosofia tão pé no chão, de viver o agora, amarrou o destino deles a um único lugar físico. Isso nos leva, inevitavelmente, ao clímax dramático da história deles. Seção 4, a queda do templo. Se a gente olhar essa linha do tempo, vemos a ascensão deles depois da revolta dos Macabeus e como eles se firmaram como os intermediários quando Roma chegou dominando tudo. Eles conseguiram se manter no poder por séculos. Mas aí, tudo caminha para uma data. Uma única data que mudou absolutamente tudo. Ano 70 depois de Cristo. Esse é o ano em que o exército romano, depois de uma guerra terrível, simplesmente destruiu o segundo templo de Jerusalém. Para o povo judeu como um todo, foi uma tragédia sem tamanho. Mas para os saduceus, para eles foi o fim do mundo. Literalmente. Tá, mas por que eles desapareceram e os fariseus não? A lógica por trás disso é, na verdade, bem direta. Pensa comigo. Primeiro, o templo, o centro do universo deles, foi destruído. Com isso, a principal função deles, os sacrifícios e rituais, se tornou impossível.
E sem função, toda a sua base de poder político e econômico simplesmente evaporou. Eles apostaram todas as fichas em um único edifício, e quando o edifício caiu, eles caíram junto. E isso nos traz a pergunta final. Se eles sumiram do mapa, será que não sobrou nada? Nenhum legado? O que aconteceu depois? O que muito provavelmente aconteceu é que os saduceus que sobreviveram, agora sem poder e sem uma função, simplesmente foram absorvidos. O jeito de pensar dos fariseus, centrado nas sinagogas, na oração, no estudo da lei, coisas que você podia fazer sem um templo, estava perfeitamente preparado para sobreviver, e foi essa corrente que se tornou a base do judaísmo rabínico que conhecemos hoje. No fim, os saduceus acabaram se misturando ao movimento dos seus antigos rivais. Mas espera aí, tem uma teoria, uma daquelas bem instigantes. Muitos séculos depois, lá na Idade Média, surgiu um grupo judeu chamado Caraítas. E adivinha? Assim como os saduceus, eles rejeitavam a lei oral e focavam só na Torá escrita. Então, será que eles eram os descendentes perdidos dos saduceus? Só que essa teoria tem um problema. Um problemão, na verdade. Um buraco de 700 anos no registro histórico. São 7 séculos de completo silêncio. Sem nenhuma prova que conecte os dois grupos nesse tempo todo, essa ideia de uma linhagem direta vira pura especulação. É uma ideia legal, mas que a história infelizmente não consegue comprovar. E é com isso que a gente fica. Os saduceus são quase como um caminho alternativo da história, um caminho que não foi seguido. O desaparecimento deles mostra de forma brutal como um único evento pode redesenhar uma cultura e uma religião inteira. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar. E se o templo nunca tivesse sido destruído no ano 70? Será que o mundo dos saduceus teria continuado? E quão diferente seria o judaísmo e talvez até o cristianismo hoje? Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.